lembrar de Jesus que aproveitava de pequenos fatos, de pequenas situações, que muitas vezes a gente deixava passar despercebido, e hoje nós ainda fazemos isso. Então, Jesus foi aquele mestre que observava tudo ao seu redor, e tudo era motivo para ele trabalhar, para ele explicar, para ele ir nos orientando na vida. Assim, Jesus comenta sobre as cidades antigas, cidades que eram construídas porque nós procuramos construir num terreno mais plano, para não dar aqueles, tipo um muro, né, que tem que fazer para reforçar. Não, as cidades eram no alto de morros, de colinas, cercadas por muralhas. É claro que lá dentro, se era cercado, não tinha onde trabalhar, tinha que sair para fora. E essas portas abriam de manhã, as pessoas saíam, iam para suas lavouras, para os seus trabalhos, e quando o sol estava entrando, as pessoas tinham que voltar para a cidade, entrar antes de fechar o portão, porque quando o sol entrava, fechava o portão e não abria mais. Por que esse cuidado todo? Para que, se a cidade fosse assediada, se houvesse alguém que quisesse invadir, não teria como. As pessoas já estavam lá dentro, protegidas, no aconchego da família, descansando do trabalho. Então, nós vamos pensar, se as cidades ficavam lá no morro, muito alto, o pessoal saía para trabalhar aqui embaixo, depois de um dia inteiro de lida, eles tinham que subir e rápido, e andar depressa. Por quê? O portão fechava, os portões, porque não era um só, eram vários portões. Eles fechavam e as pessoas ficavam de fora. Então, todo esse zelo para evitar que as cidades fossem invadidas, porque naquele tempo tinha salteadores, como hoje nós temos, mas que não vem um, dois, não. Vinha aquele tanto de homens para tentar invadir. Quem assistiu na novela da Record lembra como eles conquistaram, como aquelas muralhas caíram, andando em volta, muitos dias, até que as muralhas cederam. Então, era um cuidado que eles tinham. Então, o homem trabalhou o dia todinho na sua lavoura lá embaixo. Ele sabe que ele tem que chegar lá em cima antes do portão fechar. Era difícil caminhar. Não havia estrada, rua. Havia veredas, trilhos, como a gente chama. Trilhos que muitas pessoas fazem trilhas em meio de mata. Então, aquelas trilhas que tinham difícil acesso. E Jesus usou isso daí para mostrar que nós precisamos dessas veredas estreitas, porque ele usa o ensinamento que Mateus guardou para nós, que escreveu. Diz, o ensinamento é do capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14. Larga é a porta e espaçoso o caminho que guia para a perdição. Por outro lado, quão estreita é a porta e que apertado o caminho que guia para a vida. Então, nessa lição do homem voltar para a cidade, lá no morro, difícil acesso, eram trilhas e horário. Então, o homem tinha que caminhar depressa, vencer aqueles percalços do caminho. Jesus usa isso para ilustrar como nós devemos pautar as nossas vidas. Larga é a trilha que leva ao mal. Por que ela é larga? Porque quem transita nela não são os homens de bem. Porque ela não tem obstáculo. Ela não oferece obstáculo. A trilha que leva ao mal, à perdição, é uma trilha fácil. Nela cabem muitas pessoas ao mesmo tempo. E quais pessoas? A gente vai lembrar que nessa estrada larga cabem os avarentos,
os beberrões, os orgulhosos, os coléricos, os depravados, os hipócritas, invejosos, os que exploram os homens, os que são soberbos, vingativos e etc. Essas são as pessoas que andam por essa estrada larga, fácil. Só que ela é fácil para caminhar. Mas onde ela vai dar? Ela é descendente, desculpa. Ela vai descer. Descer para onde? Quem caminha por ela vai descer para onde? Mundos inferiores, onde as dores são acerbas, onde o sofrimento é imenso. Foi fácil caminhar por ela, mesmo porque nas laterais há todo tipo de distração. Bares, botecos, oportunidades de jogo. Há todo tipo de distração para o caminho largo. Em compensação, para o caminho estreito, há toda espécie de dificuldade. Pedras que nós temos que vencer, trilhas íngremes para subir. São muito íngremes, difíceis. O que essas trilhas exigem de nós? Renúncia a todos os bens que nós pudermos deixar. Não preocuparmos tanto com as coisas da terra, porque Jesus foi muito claro: meu reino não é deste mundo. Então ele não se preocupava tanto com a matéria, mas se preocupava com o bem-estar moral, espiritual. E então é onde ele diz que temos que ir pela estrada estreita. Ela é tão estreitinha que ela cabe um só. Dificilmente caminham duas pessoas ao mesmo tempo por ela, a não ser que a pessoa se doe. A pessoa que volta e vê que o outro está lá atrás, se vira e dá a mão. Assim é o caminho estreito. É o caminho que leva à perfeição, a vencer a si mesmo, em primeiro lugar. Vencer os óbices do caminho, as dificuldades, as pedras, as dificuldades que chegam, porque não é fácil, não é fácil. Em compensação, nós vamos ver que essa porta estreita leva a alguma coisa muito melhor, que é a vida verdadeira, que é a oportunidade de cada um de nós nos tornarmos melhores, irmos vencendo as nossas dificuldades, cada um de nós buscando modificar-se, cada um de nós buscando ser mais solidário. É preciso, para caminhar por essa estrada estreita, essa porta estreita, é preciso sacrifício, é preciso renúncia, é preciso trabalho. Nós não vamos vencer essa vereda sem muito sacrifício, porque chama a nossa individualidade. Se por um lado nós devemos estudar para compreender, e é importante que a gente estude, é importante que a gente raciocine, que a gente compreenda que só assim nós iríamos vencer, é tão importante quanto eu me esforçar para caminhar sempre por ela, voltando, se necessário, para dar a mão a alguém. Mas jamais eu vou ter tantas pessoas na mesma trilha, porque é difícil, porque ela é estreita e requer de cada um esse sacrifício. Então nós vamos ver que quando nós conseguimos vencer essa trilha áspera, difícil, cheia de pedregulhos, cheia de morros, nós já estamos cansados da vivência aqui na Terra, mas quando a gente chega lá em cima, a gente vê que nós não precisaremos renascer tantas vezes, porque nós já vencemos muitas das nossas dificuldades. Nós conseguimos ir vencendo aos poucos aquele sacrifício que se faz para caminhar muitas vezes só, muitas vezes chorando, mas que chegamos lá no cume desse morro, nós vamos entender que valeu a pena.
que nós podemos ser felizes, que nós seremos recebidos num mundo melhor, que nós vencemos a nós mesmos. Porque no mundo não é importante vencer o outro, mas vencer a si mesmo, os seus limites, seus vícios, as dificuldades. E tem gente que ainda pergunta, como que eu vou vencer? Eu não sei o que fazer. Então, quem precisa vencer? As pessoas que se irritam muito fácil, elas têm que se tornarem mais brandas. As pessoas que querem conquistar posição, mas que precisam, para elas, na cabeça delas, elas precisam derrubar o outro. E não é isso. Nós temos que, ao andar, auxiliar. Voltar nosso olhar para aquele que caminha com mais dificuldade que nós. Ajudar. E são muitas as histórias que falam do quanto é importante a gente ajudar nessa subida. Eu acho que a maioria de vocês conhecem histórias de 2 padres que caminhavam e era essa estrada íngreme. Um deles vê uma criança à beira do caminho, ele pega a criança, agasalha ela de encontro a si mesmo, estava um frio danado, e ele agasalha a criança e consegue ir caminhando. O outro, que sequer pensou em pegar a criança, morreu congelado. E ele, porque levava a criança junto ao peito, o calorzinho da criança permitiu que ele chegasse lá em cima. Então são coisas simples, mas que muitas vezes nos ajudam a olhar para o outro, a olhar para o lado, a olhar para frente e ver que nós podemos servir, que nós podemos ajudar. Então aquele que chegou lá em cima, com todo o sacrifício, com todo o trabalho, com as dificuldades, muitas vezes chorando, esfolando seus joelhos, machucando seus pés, muitas vezes ele não precisa dos renascimentos aqui. E às vezes a gente se pergunta, Jesus conseguiu mostrar isso de uma forma tão simbólica, porque ele não perdia a ocasião de falar de exemplos simples. E nós buscamos, às vezes, palavras mais ilustradas, mais rebuscadas para explicar. Não precisa. Todos entenderam o que era essa estrada estreita e o que era a estrada larga. Os caminhos que nós temos. Todos entenderam. E então, é graças a isso que nós vemos o exemplo de Jesus. Aí, algumas pessoas, que são pessoas assim, bem renitentes, e eu acho que cada um vai lembrar de alguém, que acha assim, que nós não temos exemplo. Ah, Jesus viveu há 2000 anos, que isso? Só que nós tivemos Gandhi, exemplo de homem. Gandhi que venceu aquela potência que era a Grã-Bretanha para tirar o poder da Índia do poder dos ingleses, sem derramar uma gotinha de sangue, só com a paz. Venceu como um líder, porque soube falar à população. Ah, mas Gandhi também viveu muito tempo. Tudo bem. Nós temos até 1948 Eurípides, que foi um vencedor de si mesmo. Nós tivemos exemplo de Bezerra de Menezes. Nós tivemos exemplo de Chico Xavier, recente, faz 16 anos que morreu. Viveu 92 anos, 75 anos dentro da mediunidade. Foi fácil a vida dele? Não. Problemas financeiros, sempre teve. Problemas físicos, ficou cego de um olho, tinha problema cardíaco, dificuldades não faltavam na família. Ele venceu. 75 anos se dedicando a ouvir a palavra dos Espíritos e passar para os livros. Livros que foram transmitidos
para fora do Brasil, para inúmeros países. Esse homem venceu. Será que nós teríamos dúvida de onde esse homem está? Será? Alguém tem dúvida da situação dele? É claro que nós sabemos que, como um vencedor de si mesmo, ele está em um mundo de paz, de felicidade, que é reservado esse mundo aos justos, aos trabalhadores, aos que espalharam o bem, aos que fizeram o bem. Então, nós devemos nos esforçar para nos manter nessa estrada estreita, vencendo aquelas daqui que é fácil, vencendo o desejo de ser mais que os outros, vencendo o desejo de não nos importarmos com a nossa evolução espiritual, mas se preocuparmos com a evolução material, querendo cada dia mais, sabendo, todos nós, que nem o nosso corpo nos pertence. Quando nós faltamos, quando nós morremos, nosso corpo fica aqui. O que é nosso? Só o nosso espírito, que poderá ser melhor ou não, que poderá ter evoluído ou não, depende de cada um. E aí nós vamos ver que cada um de nós deve pensar nos sacrifícios que nós devemos fazer, na fé que nós temos que ter para chegarmos lá em cima melhorados. E aí eu marquei uma coisa muito importante, que não é bem do texto, mas que vai ilustrar. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, questão 350, ele pergunta: que importa crer na existência dos espíritos? O que vale, então, eu crer que os espíritos existem, que eles se comunicam, se eu não me tornar melhor, se eu não me tornar mais bondoso, mais indulgente para com os meus semelhantes, aquele que está dentro de um centro espírita? O que adiantou? Os espíritos se comunicam, muito bem, mas eu não fiquei melhor, não fiquei mais bondoso, não tive mais caridade, eu não tive nada disso. Para que serviu? Eu não aproveitei. Eu passei pela doutrina, mas não aproveitei. Todos os homens, está nessa questão 350, todos os homens poderiam crer nas manifestações, isto é, que os espíritos se comunicam, que eles mobilizam as coisas, que eles levam um determinado objeto para lá, que eles perturbam na nossa casa, que eles nos perturbam. Todos os homens poderiam crer nessas manifestações, mas a humanidade continuaria estacionária, ela não estaria evoluindo. Então é importante que a gente preste atenção. Que caminho eu estou escolhendo hoje? Eu olho para trás para servir? Eu aceito o outro como ele é? Eu não julgo o meu semelhante, mas julgo a mim mesmo. O que é que eu posso fazer para me tornar mais brando, mais bondoso? Onde eu posso semear essa semente que eu estou colhendo, que é a bênção da doutrina espírita, que é a possibilidade de eu evoluir, mas levar junto comigo mais 1, 2, 3, 10, 100 pessoas. Essa é a nossa tarefa aqui. Porque eu preciso do outro como o outro precisa de mim. Nós não podemos viver alheios uns aos outros. Cada um de nós tem algo a acrescentar na vida do outro. E também se beneficia com a experiência do semelhante. Então essa é a importância do aprendizado, do desejo de caminhar aquela trilha muito cheia de pedras, de espinhos, de dificuldades, muitas vezes chorando, mas eu chego lá.
e atrás, comigo, eu levo muita gente. Porque o exemplo arrasta. As palavras a pessoa esquece, mas o exemplo arrasta. Basta lembrar de Jesus. Viveu há 2018 anos, mais precisamente. O seu exemplo é para nós um modelo. Como eu devo agir? Jesus não julgava. Basta lembrar da situação da mulher que tantos homens queriam condená-la a pedradas, e Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nenhum homem atirou nenhuma pedra. Todos foram jogando as pedrinhas e foram embora. Significa que todos nós temos algo que não é tão bom, que não é tão bonito para ser mostrado. Por que eu vou julgar alguém, se eu também tenho falhas? Então, compete a cada um de nós julgarmos a nós mesmos. E aí, vocês poderiam me perguntar, mas como, Cirlei, eu vou julgar a mim mesmo? Eu não sei que eu faço errado. É só lembrarmos de Santo Agostinho. Ele diz que todos os dias, ao se deitar, ele pensava: hoje, no dia de hoje, eu fiz todo o bem que eu podia. Hoje, neste dia, eu deixei de fazer o bem voluntariamente. Hoje, neste dia, eu perdoei aqueles que de alguma sorte haviam me prejudicado. Hoje, eu pedi perdão para aquele a quem eu havia, de alguma forma, por mais insignificante, eu prejudiquei. Eu pedi perdão. Então, essa é a regra. Todas as noites, fazemos essa reflexão. Será que se eu morresse nesta noite, eu teria vergonha de olhar para alguém? Meu anjo protetor, Jesus, meus pais que já foram, eu teria vergonha de olhar nos olhos deles? Se eu tivesse vergonha, eu tenho que me corrigir. Então é fácil. É lembrar de Santo Agostinho todas as noites, daquele exame de consciência, para sabermos que estrada, que caminho, que porta nós vamos alcançar. Se é aquela lá em cima, onde nós vamos encontrar benesses do Cristo, onde nós seremos felizes, onde muitas vezes nós não precisamos reencarnar para esse mundo de lágrimas, de dores, ou será que a minha atitude está sendo aquela que desce, que não vê obstáculo porque é só descida e tudo é permitido? Então nós vamos pensar que nós temos esses dois caminhos, que a escolha é nossa, sabendo que a nossa conduta é que vai nos mostrar se vamos pela estradinha estreita, cheia de dificuldades, ou se vamos para a estrada larga, por aquele caminho largo, com todas as vantagens que o mundo material nos oferece. Então fica para a nossa reflexão. Muito obrigada.